Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast preferido do Distrito Federal, Brasília do Meu Coração, onde a gente traz pessoas que fazem Brasília acontecer. Se você ainda não se inscreveu no canal, não se esqueça de se inscrever agora, imediatamente. Aperte aqui no sininho para você receber a notificação de todos os novos episódios que a gente gravar. E não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário do que você achou aqui da nossa conversa. E hoje eu vou receber aqui com muita alegria Tauane Costa Lima, que é CEO da Ser Luxuosa Oficial. Então aqui uma embalagem aqui que mostra a marca que ela criou. E a Tauane é daquelas pessoas que não vendem só o produto, ela constrói propósito, constrói comunidade e transforma o trabalho em virada de vida. Uma história extremamente inspiradora. A gente vai contar a história da Tauane, a história pessoal, vamos contar também da marca dela, como é que ela resolveu criar uma marca e empreender, né? Tem que ter coragem, persistência e tomar risco. Empreender é tomar risco. E também como é que ela fez a marca dela crescer a cada ano, a cada mês que passa, como ela está crescendo aí o seu posicionamento, como é que ela faz no marketing, contar um pouco dos erros que acontecem ao longo dessa trajetória e o segredo que faz a marca realmente decolar. Tawane, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Estamos Obrigada, muito honrados com a sua presença aqui no Brasília do Meu Coração. obrigada. Antes de falar da sua marca, eu queria dizer para vocês que eu encontrei a Tawane na rua, no meio da rua, porque volta e meia eu saio na rua para divulgar aqui o nosso podcast, né, e o curso de educação financeira que eu tenho. E foi dia 2 de janeiro de 2026, estava lá panfletando e tive a felicidade de encontrar a Tawane, ela foi muito receptiva, né? Panfletar não é fácil, Não, Tawane. Muita gente não quer pegar um papel, um panfleto, mas você, de uma forma muito generosa, recebeu o meu panfleto e deu uma atenção sobre o que eu estava falando, e acabou que a gente criou uma conexão ali das histórias que eu estava contando, e você sim, falou um pouco da sua história, e a gente conversou um pouco, e eu falei, pô, é esse tipo de pessoa que eu quero trazer aqui no Brasília do Meu Coração. E fico muito grato de você ter aceito o nosso convite. Mas antes de falar da Ser Luxuosa, vamos falar da Tawane. Você nasceu aqui em Brasília? não. Sou maranhense, né? Nasci somente e com uns 6 anos e média vim para Brasília. E durante entre 2 anos e médio fui pro bairro de Lusiânia. Lá até o ensino médio somente na escola pública, né? Sou filha de pedreiro e dona de casa e com isso muitas dificuldades, sem poder sonhar, sem poder ter uma visão, mas eu tinha uma meta muito grande que eu tinha que mudar de vida e ao mudar de vida impactaria a minha família. Durante Você não estava feliz com aquela realidade que vocês tinham, que a sua família Não, tinha. eu sabia que eu poderia melhorar, mas eu não poderia colocar a culpa em ninguém. A autorresponsabilidade sempre foi intrínseca em mim. Então, poxa, se eu quero tirar uma habilitação, vou renunciar, vou juntar dinheiro e paguei minha habilitação. Quis fazer algo, vou fazer. Eu não posso colocar culpa em governo, em pai. Não, é minha responsabilidade. Cada um está fazendo seu papel. Agora cabe a mim também correr atrás. Você já tinha essa mentalidade na sua adolescência? Você já pensava assim? Eu sempre andava com pessoas com visão cristã. Então, aquela frase, você se torna aquela pessoa com quem você está andando. Então, quando eu via pessoas cristãs que não fazia é, coisas que pudesse errar, eu falei assim, é esse caminho que eu preciso permanecer. Amizade certa, com propósito e visão. E depois do ensino médio, eu coloquei uma meta da vida. Eu tenho 6 meses para arrumar emprego e entrar em uma faculdade. Não tinha ProUni, não tinha cota, mas eu tinha que me virar. Não sei como, mas apareceu a oportunidade com o auxílio do meu pai na época e estudava no IESB de manhã e de imediato corria e trabalhava à tarde para à noite começar a estudar e descansar um pouco. No IESB aqui Durante da Zanorte.
Isso, Você morava lá em Lusiânia ainda. exatamente. Vinha todos os dias Todo dia para estudar acordava e na trabalhar. madrugada. Que hora você tinha que acordar, Tawane? Que é longe. Tinha que acordar umas 4 horas, porque eu tinha que pegar um de 5 para estar aqui 6h30 na rodoviária e tá 7h15 na sala. Para 11h30 sair e o meio-dia tá na empresa até 6. E 6h30 pegar o ônibus e voltar para casa. Isso foi durante 4 anos. E eu falei assim, é difícil, mas qual vai ser meu difícil? Desistir ou permanecer? E naquele momento do ensino médio, ingressei na faculdade, eu falei assim, vai ter um momento de curtir. E eu renunciei totalmente à minha juventude. Não teve balada, não teve festa, porque meu cronograma de vida estava muito bem claro. Eu tenho que terminar com meus 22. Eu tenho que terminar e iniciar uma pós com 23. Eu tenho que ter uma mudança com meus 35 anos, 40, olhar e não me arrepender. Então, na adolescência, não teve coach, não teve mentoria, só teve essa visão. Onde que eu quero estar? Era uma vontade que estava dentro de você. Eu acho que quando a pessoa tem isso dentro de si, a- as coisas ficam mais fáceis, as coisas acontecem de uma forma mais fácil, porque você já está com esse propósito, você já está com esse objetivo. Mas nem todo mundo tem essa vontade, essa força. Hoje tem gente aí com 23 anos que nem entrou na faculdade ainda. Tá curtindo a vida, tá curtindo a balada. Você acha que isso era muito pela sua situação, da sua família, de que você queria Sim. ajudar a sua família a transformar a realidade de vocês? Total, porque a trajetória da minha adolescência, a minha infância, foi falta de oportunidade, falta de memórias com a família. E tudo interfere a questão do dinheiro. Se você não tem dinheiro, você não tem como gerar memórias. E eu sempre tive essa visão. Isso é temporário. Isso não define o meu fim. A minha conta bancária de 18 anos não vai definir a minha conta bancária quando eu tiver meus 40. Mas vai depender de quem? De mim. Da minha renúncia, minha obediência e, consequentemente, a minha recompensa. E você já projetava onde é que você ia estar com 30 anos, com 40 anos? Você já visualizava isso na tua cabeça? Eu vou ser uma empreendedora, eu vou estar casada, vou ter com minha família, vou estar na minha casa. Essa parte família sempre foi um projeto, até por eu me conhecer. Então, eu coloquei como meta terminar o ensino médio com 22, terminar a faculdade com 23, iniciar uma pós e depois iniciar uma segunda. E com 28, eu teria que estar com meu primeiro filho e minha meta com 32 ter meu segundo. Toda essa trajetória foi realizada. Então, todo momento que eu tive que parar, dar uma pausa para concretizar a cada etapa, foi feito. E qual foi o primeiro momento da sua vida que você sentiu uma responsabilidade de adulto, assim, que você teve que pegar e resolver? Ou lá na sua casa, já morando com a sua família, ainda adolescente, você teve que fazer alguma tarefa que era uma coisa de adulto, mas que você teve que encarar? Eu acho que quando você termina o ensino médio e você vê os seus colegas curtindo e você pegando o ônibus e eu falo, poxa, mas eu só tenho 17 e eu estou fazendo tudo isso, sim. Porque enquanto, quando você falou, com 23, 25, eles vão pensar em algo, eu já estou com meu diploma. Então são escolhas. Então, naquele momento, enquanto muitos estavam dormindo ou curtindo uma ressaca, eu estava lá, pegando o ônibus, estudando e procurando uma mudança. Eu queria uma mudança, mas eu sabia que dependia só de mim. Sim. Você iniciou dizendo que é cristã, né? Que sempre foi cristã. Fala muito de propósito, muito de fé aí, principalmente hoje, né? Quando que isso virou um pilar na sua vida? Isso vem dos seus pais, essa religiosidade, de falar de A Deus, ou amizade, foram as pessoas que você andava? a amizade para mim sempre foi uma base de fortalecimento de fé. Então, desde a quinta série até o terceiro ano, eu sempre andava com as mesmas pessoas e eram evangélicas. Então, quando eu olhava assim, aquela pessoa vai me influenciar para o bem? Vai me trazer algo que vai agregar na minha vida? Não. Ela vai me afastar do meu princípio, do meu propósito, dos meus valores? Vai. Tchau. E aí, por isso, me protegi durante a vida acadêmica
como são pessoas cristãs. Tanto que elas foram minha madrinha de casamento. Porque, e eu sempre sou grata, quando você tá com amizades cristãs, elas estão lá, vão te ajudar a permanecer na palavra em Cristo. O mundo vai te levar, que tá certo, viva esse mundo, mas e a obediência? Mas isso veio de você ou dos seus pais? Isso era seu? Era Essa, meu. essa, tipo, essa mentalidade de eu preciso andar com pessoas cristãs, pessoas que tenham o mesmo objetivo que eu, que vão fazer coisas para melhorar a sua própria vida, de estudar, de crescer profissionalmente, de ser independente. Eu acho que foi as Porque às duas vezes, partes. porque os pais às vezes vão falar, meu filho, não anda com fulano, não anda com Sim, porque ciclano, falou não assim, não tem faz isso, não como. faz aquilo. Porque quando a gente está na escola, tanto na escola, no ensino médio, fundamental, quanto na universidade, tem várias pessoas, Sim, né? Tem gente que está indo para um caminho bom, tem gente que está indo para um caminho ruim, sim. né? E às vezes, se você não tem uma orientação em casa, você não consegue fazer esse discernimento. Por isso que eu estou Uhum, te perguntando se já era uma sim, coisa natural tua, porque às vezes isso acontece também. Às vezes a sim. pessoa já tem uma alma assim, né? Uhum. Ou se foi os seus pais que estavam martelando, cuidado com fulano, cuidado com... Sim, a gente sempre teve sempre esse cuidado com as amizades. Era regra de casa, nunca, vou passar, dormir na casa de amigo. E quem eram esses amigos? Era aqui em casa, fazia trabalho, mas como ele conhecia as mesmas pessoas, sabia que era cristã e a gente convivia nas mesmas casas. Então, esse papel do pai e da mãe de falar assim, essa amizade não é pra você. Eu obedeci. Eu segui o princípio e hoje eu olho realmente, se eu tivesse andado com esse tipo de pessoas que não teve essa visão de valores e princípios, como que tá essa vida dessa pessoa hoje? Essa vida me agradaria? Ou agradaria a Deus? Não. E quando a gente fica mais velho, ganha maturidade, a gente olha para trás e percebe que é isso mesmo, né? Você vê as outras pessoas que estavam ao teu redor, que não eram teus amigos próximos, mas que você conhecia, que era um colega de turma, um colega da escola ou do bairro mesmo, da rua onde você morava, que você via que aquela pessoa estava andando com gente que não estava nem aí para estudar, não queria trabalhar, só queria curtir a vida, usar droga, não sei o quê. E aí você vê a situação dessa pessoa hoje, depois de 20 anos, Sim. 30 anos, e você vê, cara, essa pessoa tá com uma vida difícil, mas foi o caminho que ela estava seguindo já desde lá de trás, né? Tô dizendo isso porque às vezes o pai tá martelando isso na nossa cabeça, mas Uhum. a gente tá achando que não tem nada a ver, não sei o quê. Sim. Mas tem tudo a ver, né, Tawana? Total. Então lá em casa era muito rápido a obediência. Olha, a regra é essa e acabou. Você tem que obedecer. Tinha alguma pessoa que te moldou isso, foi tua referência? Não, os meus pais sempre me ensinavam sobre a questão, olha, existe consequência e eu não quero que você pague essa consequência. Só pode sair tal horário. Eu fui sair, depois trabalhar e estar na faculdade. Namorar, ensino médio não existe. Aí, beleza. Segui esse princípio e foi. Então, a obediência da adolescência, eu acho que me protegeu. Porque se eu não seguisse, não anda com pessoas erradas, foca nos estudos, seja obediente. E eu falei, tá bom. Se você está falando, eu vou honrar. Então, E teve algum episódio específico que te marcou nessa caminhada aí? De falar, pô, ainda bem que eu não, ainda bem que eu disse não aqui, não fui. hoje, com a visão espiritual que eu tenho, a visão cristã, uma coisa que me impactou muito foi entendido que a mulher ela não foi feita para ter vários relacionamentos. Quando a mulher se protege, ela faz uma renúncia de ter só uma pessoa, ela é protegida emocionalmente. E eu fiz essa renúncia. Esperei o momento certo, já estava no terceiro semestre da faculdade, e aí sim comecei a namorar meu marido. E olhando hoje, eu falei, e se eu não tivesse essa obediência? Quantas pessoas poderia passar por mim e eu ter pago um preço tão caro? Porque a gente vê o índice de feminicídio, o índice de mulheres emocionalmente abaladas que não acreditam mais no valor do homem, o feminismo, o empoderamento. Ai, não preciso deles. E eu sou muito grato, assim. Nós somos auxiliadoras e nós precisamos ter esse papel de auxiliadoras, entender que o homem é o líder.
mas ele tem que entender que é o papel dele, não o nosso. Então eu me Engraçado, envelheci. engraçado você falar isso, porque eu gravei um episódio aqui com o Rafael Gomes. Ele é um empreendedor lá em Taguatinga. E ele é cristão também, ele é evangélico. Ele, inclusive, é pastor. Né? Mas é um cara novo, tem 41. E ele estava contando a história dele, do relacionamento dele. Ele foi pai novo com a namorada dele na época, né, no ensino médio. Só que a namorada dele, antes de ser namorada, ele era o garanhão da escola lá, ficava com as meninas e tudo. E quando essa menina apareceu, a esposa dele hoje, ele se interessou por ela, só que ela disse não pra ele. Não, não, não quero não, porque eu vejo que você tá beijando várias meninas. E aí ele se apaixonou por ela. E aí fez ele virar uma chave e mudar o estilo de vida que ele tinha, porque ele queria ficar com aquela pessoa. E aí no namoro deles, eles não vou dar o spoiler aqui, você pode assistir o episódio depois. O fato é que ele teve filho novo, eles tiveram um filho novo, mas a esposa dele até hoje construíram uma família, tem uma vida totalmente estruturada, venceram, né? Porque também não era uma situação fácil, mas uma grande história. Mas eu me lembrei disso porque eu lembrei da esposa dele que se valorizou ali, poderia ter beijado ele, porque as meninas todas queriam Sim, se relacionar com ele e tudo, e ela não. Eu não sou assim, não. não, Ah, não, não pode ficar com precisa. essas outras aí. E aí foi quando ele apaixonou. Mas enfim, a Desse história não é jeito. sobre isso, só tô lembrando disso aqui. E aí, Tawane, você se formou, fez sua pós-graduação, Sim, e aí você queria uma estabilidade? e aí eu fiz uma primeira, a segunda pós, e aí apareceu a oportunidade de entrar no quartel. E eu falei assim, poxa, por que não? Não olhei o medo de aprender com fuzil, mexer com pistola, fazer TAF. Eu olhei a oportunidade. Mas como é que surgiu essa oportunidade? É, Onde é que você viu? eu já tinha visto algumas pessoas já falarem, olha, o exército tem um processo seletivo, mas quando você não está firmada na sua identidade, ou o medo te bloqueia tanto, que eu não olhava com capacidade, né? E aí chegou o momento, não, agora sim, eu tenho todos os pré-requisitos, vou tentar. E aí fiz todo o processo, entreguei a parte dos diplomas, a parte de saúde estava perfeita, fiz o TAF, passei e passei na classificação. Mas você já trabalhava antes em outro lugar? Trabalhava na parte em órgão público, na parte Hum. de administrativo, sempre foi administrativo, em órgão público ou empresa privada. Então, toda essa bagagem, eu falei assim, beleza, eu preciso mudar de ciclo, eu preciso dar um próximo passo. Eu acreditava muito que a oportunidade que o quartel me ia mostrar valeria a pena durante esse período de crescimento, né? Novo ambiente, novos desafios, e foi muito desafiador. Emocionalmente falando, foi algo incrível, que eu falei assim, valeu a pena? Valeu. Valeu porque estar lá me fez me tornar hoje a mulher que eu sou. Então, e se eu não tivesse passado? Talvez eu não estaria aqui. Você entrou lá como sargento? Foi. Entramos como terceiro sargento, temporário. A gente fazia a parte de auditoria do comando logístico, mas também a parte de tirar serviço. Então, a responsabilidade de um de carreira e o de um temporário é o mesmo. Você tem que aprender a tirar, mexer com fuzil, ir para o campo, se arrastar na lama. Não Você fez muda tudo nada. isso. Tudo. Quem tá te vendo aí não sei se vai acreditar muito não. Então, assim, para quem pesava menos de 50 quilos, mexia com fuzil, eu olhava assim, era desafiador, mas não, se isso é um processo. E Você isso aprendeu a atirar com fuzil? é obrigado, por causa do teste. Então, os testes, 3 vezes ao ano, a gente tinha que obrigatoriamente passar. Então, tipo, não, você não passou, Tá fora. você tem que Tinha que fazer. sair. Não, você tem que fazer, Tem que até fazer. Até passar. passar. Até passar. Você ficava, mas tinha toda uma equipe com suporte, E foi nessa fase. Você ficou quanto tempo lá? 7 anos. 7 anos, bastante tempo. Foi. Essa fase te deixou mais disciplinada? Ou você Total. já se considerava uma pessoa disciplinada? Lá é obrigatório você ser pontual,
ter responsabilidade, compromisso, hierarquia, ter prazo cumprido. Então, e o que me encantou no quartel foi esse perfil tão genuíno do homem ajudando outro homem, sem competição, sem rivalidade, sem inveja. Eu falei, nossa, que legal, o outro tá precisando de uma ajuda e o outro vai lá ajudar. Então, quantas mulheres hoje não têm essa mentalidade? E aí eu olhei esse momento e como estava a véspera de sair, porque era temporário, meu marido, ele me deu esse apoio. Eu falei assim, o tempo tá acabando. Daqui 3, 4 anos você tá saindo. E aí? Eu vou fazer o quê, né? O que que você vai fazer? E no momento ele me deu duas palavras que para mim foi muito importante. Dor, qual é o teu público? O que que você vai estar resolvendo e o que que você gosta de fazer. Quando você entender o que você gosta de fazer, mas qual a dor você vai estar resolvendo, você vai entender o que que você vai fazer, qual o seu verdadeiro propósito. E aí eu falei, poxa, tá bom. E aí, intencionalmente, eu falei, eu vou aparecer nos stories de militar e falando sobre a trajetória, maternidade, porque eu não queria aparecer do nada, uai, sair do quartel agora tá aparecendo nos stories. Foi um processo de me conectar com o público, ter essa intimidade com a câmera e entender que ali eu precisava ter essa intimidade potencializada. E aí eu olhei assim, tá, eu vou pegar essas duas frases. Qual a dor? O que que eu gosto? Eu gosto da beleza, gosto do autocuidado. E eu vi isso no quartel porque a gente tirava plantão de 36 horas. E no outro dia não tinha folga. Você tinha que estar lá, normal, de 8 às 17. E para quem é mãe e tá no momento da amamentação, é exaustivo, porque a criança ela não quer saber. Se você dormiu, ela quer você. Uhum. Então, eu olhei aquele cenário e muitas vezes eu pensei, cara, eu vou fazer o quê? Eu vou dormir porque eu tô exausta? Ou eu vou lavar meu cabelo? E aí eu olhava assim, será que todas as mulheres não têm a oportunidade de ter o cabelo dos seus sonhos? Será que para ter o cabelo bonito, brilhoso, macio, realmente você tem que ser refém de um salão? Ou você tem que ter produtos caríssimos importados? E aí veio a dor. Eu falei, Thiago, já sei o que eu vou fazer. Eu vou cuidar de mulheres. E eu vou trazer essa essência que o quartel que me ensinou. Porque era uma dor sua. Era uma dor minha. Eu cortei num quartel cabelo igual homem. Porque eu olhava assim, eu não vou acabar com meu cabelo. Então, moça, corta meu cabelo igual homem. Porque eu tava me anulando. Como assim cortar o cabelo igual o homem? Você cortou ele curtinho? Curto. Eu falei assim, corta igual homem, literalmente. Durante o exército você usava ele curto. Curto. Aí depois, passou alguns tempo, deixou Chanel, mas é um regulamento do quartel. Ou é Chanel ou cabelo amarrado. Entendi. E aí eu falei assim, não, eu estou me anulando. Só que eu sabia, eu não posso colocar essa responsabilidade no trabalho, no filho, no marido, era minha. Eu tinha que conciliar. E aí, passaram-se os 7 anos, saí e procurei o Sebrae. E o Sebrae, ele foi um divisor de águas. Me deu todo um auxílio da marca, abrir o CNPJ, me mostrar plano de ação, plano de negócio, e entender o que que eu quero fazer. Poxa, eu quero cuidar. E aí foi o momento de protótipos, entender qual vai ser a marca, aí tinha que verificar se a marca existe. E aí foi todo um suporte do Sebrae junto com a minha pessoa. E aí a gente pegou todos os produtos que poderia abraçar a causa, tipo, isso resolve. E aí a gente veio no produto de cabelo. Alguém te indicou o Sebrae ou você foi por conta própria lá? Não, eu fui porque o Sebrae é do lado de casa. Entendi. Aí eu falei assim, aí meu marido falou assim, vai no Sebrae. Você já era mãe, né? E já era mãe de Nessa época. 2. Qual foi o maior desafio emocional dessa transição de sair do exército para começar a empreender? No meio do caminho você não pensou em trabalhar em outro lugar, ser funcionária de uma empresa ou fazer um outro concurso? Quando eu vi onde que a empresa estava indo, que era um propósito, eu falei, eu não podia desistir. Porque no caminhar da empresa, a gente conseguiu ajudar milhares de empresários. Me... Empresário de falar assim, eu não desisti porque você me auxiliou. Eu evoluí porque você está me auxiliando, Tawane. E aí eu falei assim, isso não é sobre valor, isso não é sobre venda, isso é sobre propósito. Então, quando eu vejo uma empresária que ela
deixou de vender um estabelecimento, mas é porque eu dei a oportunidade, acesso a ambiente que ela possa prosperar, eu falo assim, é isso que eu preciso ajudar outros empresários. Então, deixou de ser muito mais do que vendas, mas ajudar todo mundo, porque essa mentalidade que eu vi do quartel, o homem ajuda outro homem. E por que que você vê tantos empresários prosperando? Porque ele ajuda outro homem. Não é só, é porque eu acho que não é só o homem ajuda outro homem, né? O líder, ele ajuda a formar outros líderes. Ele quer ver o outro crescendo, prosperando. E nem todo mundo tem essa mentalidade, né? Tem gente que não gosta da liberdade do outro, ou do crescimento do outro, ou tem alguma inveja. E a gente precisa colocar na mentalidade das pessoas que não, que ver o outro prosperar também é a prosperidade da sociedade como um todo. Quanto mais gente prosperar, melhor para todos nós, para toda a comunidade, para todo o ambiente de negócios ali que está ao nosso redor. E aí um vai estendendo a mão para o outro e ajudando a vencer um problema, a vencer uma dor. E aí, com base na ajuda, você vai aprendendo também, porque ensinar também é aprender, Uhum, né? E que bom que no Exército, nas Forças Armadas, né, eles têm essa mentalidade, porque eu acho que eles sabem que se eles não estiverem unidos, eles vão perder uma guerra, total. né? Que pode ser que um dia ou outro alguém, eles tenham que ir para uma guerra. E se Sim, tiver que ir para uma guerra, eles têm que estar unidos e um auxiliando o outro, senão vão ser totalmente derrotados. Acho que é um pouco por aí. Você sim. teve nessa decisão de empreender, você teve medo de algum julgamento, teve medo de falhar? Sempre tem. Então, eu olhava assim, poxa, mas eu vou começar do zero? Sim, porque alguma hora eu tenho que começar. Então, que comece por algo que eu me identifique, que eu goste. Nos primeiros momentos não é fácil, né? Você olhar estratégias e confiar em pessoas, parcerias, e essas parcerias te prejudicar, ou ou até questão de serviços não ser realizados da mesma forma que você gostaria. Poxa, você fechou um contrato, você pagou e simplesmente não foi realizado do jeito que você gostaria. Então, essas frustrações que ocorrem durante essa trajetória, eu entendi, não, eu não posso me chatear, porque se isso vai para me fortalecer, eu aprendi, eu paguei o preço para aprender. Então, eu só tenho uma chance, bora, vai ter outros fornecedores, vai ter outras parcerias, vai ter outras oportunidades. Mas a primeira dificuldade, se eu desistir, eu nunca fui desistir na habilitação. Eu não passei de primeira, mas não desisti. Eu não desisti no primeiro TAF, no primeiro tiro. Eu não fui pessoa de desistir. Na primeira semana da faculdade, que eu olhei assim, meu Deus, que mundo é esse? Para quem sempre teve acesso à escola pública, de repente está em outro mundo, na escola particular, que só pessoas de outra classe, de outra realidade. E eu falei assim, beleza, eu não estou naquele momento comparado a ele, mas estarei. Mas eu não preciso invejar, eu preciso correr atrás e é assim, estar no mesmo ambiente. Mas esse sentimento de competir, de ficar com inveja do outro, sempre desde o primeiro emprego eu olhava com essa visão. Ah, a pessoa foi promovida. Tá, beleza. Se eu ficar com inveja, e se eu for promovida também? Vai ser pra mim? Não vai me atrapalhar nos meus estudos? Não vai fazer isso, isso? É, vai. Ó, parabéns, mas não é pra mim. Então, quando você inveja o outro, vai te atrapalhar, porque eu acredito que Deus ele projetou cada um com o seu talento. Você tem um talento, eu tenho o meu, mas eu não posso invejar o do outro. Só que quando eu olho pro outro, eu não vejo o meu. E tem espaço para todo E mundo, tem né, espaço. Tawane? E por que que você deu esse nome, Ser Luxuosa? Ser luxuosa foi uma forma carinhosa de mostrar o verdadeiro valor das mulheres. A mulher hoje ela está em uma fase de eu quero abraçar todo mundo, eu quero ser a mulher guerreira, a mulher maravilha, e ela está se anulando. Ela está ficando doente, ela está ficando rasa. E eu falei assim, mulher, você tem que ser amada, você tem que ser cuidada, você tem que ser luxuosa. Então, quando você tem Você essa acha que isso tem a identidade. ver com essa questão da mulher estar querendo
ser a mesma coisa que o homem, tá querendo os mesmos direitos que o homem. Não que a mulher não tenha direitos, Sim, mas mas é de querer não fazer vai o ser papel do igual. homem. Você pega uma carga desnecessária. A gente fala sobre direitos iguais, mas nunca vai ser direitos iguais. O homem nunca vai conseguir gerar um filho do ventre. Então, a mulher nunca vai conseguir carregar um peso que o homem carrega. Tipo, vai construir um prédio. Será que você vai fazer isso? Não vai. Então, assim, nós mulheres temos que ser a parte delicada. Eu não quero ser a guerreira, eu quero ser a vencedora. Eu quero ver o meu marido prosperar, estar junto, auxiliar como eu sou carne. Eu não preciso crescer e falar assim, agora você é descartável. Eu não preciso de você, não. Eu entendo que é uma só carne, que precisamos crescer juntos, porque a idade chega. Então, a necessidade quando você chegar adulto, idoso, você fala assim, qual o legado que a gente construiu? Então, ser luxuosa remete ao O autocuidado da mulher. autocuidado. Tanto que a gente coloca até aqui a frase que cada mulher, ela lembre: o mundo te trata como você se trata. Como você está se tratando? E hoje a mulher hoje ela está se anulando muito porque a maternidade, aí vem o cansaço da casa, vem o marido, e aí você pega uma bateria, chegando no final do dia tá 0% para você. Era essa dor que você queria resolver? Era A essa dor dor. da mulher não conseguir se cuidar? Era a minha dor, que eu falei, não é possível que todo mundo também passa por isso. E eu identifiquei, sim, todas as mulheres estão passando por isso. A maternidade é um momento que você tanto se anula, porque você fica dedicada ao filho, bebê. Enquanto o marido tem a vida normal. Você vai trabalhar, você vai ter aquela licença normal, mas não muda tanto o corpo quanto a rotina dele. E a mulher não, ela tem que mudar toda a rotina. Quando eu terminei minha Isso não é uma licença, culpa do homem, né, Tawane? não, É a natureza. sim, Que o cada filho um tem quer uma. ir para a mulher, porque ele se amamenta da mãe, tem o cheiro, tem o carinho. Então, ele naturalmente ele quer ficar mais com a mãe, ele quer mais a atenção da mãe. Exatamente. Então, cada um tem seu papel importante, só que quando a gente quer trocar ou comparar, a gente se frustra. E aí vira mulheres emocionalmente abaladas, e aí você gera brechas tanto para o seu casamento quanto para o seu lado profissional, e aí você entende por que que tudo surgiu. Autocuidado. E como é que você começou? Você decidiu lá o nome, bacana, fez Sim, a o gente nome. fez vários protótipos. Você começou com uma loja física, era uma distribuidora, Não, e-commerce? Como é que foi esse a gente formato? começou sem. Estamos como uma loja online, com o intuito de facilitar, né, a entrega. E no momento, a gente tem esse atendimento personalizado, porque a empresa ela nunca foi com o intuito, eu sempre tive essa visão, eu não quero cliente, nunca foi isso. Eu quero fã. E como que eu entrego esse resultado? Porque eu entrego acolhimento, eu entrego resultado, eu entrego empatia. Eu não quero venda. Então, quando eu ligo tudo isso, aí ela olha assim, poxa, mas você é muito atenciosa. Não é sobre produto, é porque eu não vejo como um número. Eu vejo uma mulher que ela precisa desse produto, ela precisa desse autocuidado mais rápido e sem gastar muito. Então não é só um produto, é um produto agregado a um serviço. E isso com resultado. E Então, e qual é o produto principal? O que que você começou a oferecer primeiro? a empresa ela começou com um produto de cabelo e até o ano passado a gente também trabalhou a questão de produto de unha para outra classe. E aí, durante esse período, a gente fortaleceu muitas empresárias no design a entender: você não é manicure, você é empresária. Então, durante essa trajetória, a gente conseguiu levar várias para Goiânia, eventos a Brasília, ajudando ela a prosperar, a sair do meio operacional e se tornar a parte estratégica. Mas esse ano a gente reformulou e a gente está se posicionando de uma forma focada no produto de cabelo e ainda como palestrante e mostrar para as mulheres oportunidade de crescimento e toda a minha bagagem que eu tive durante o início e até agora, tem pessoas que querem abrir e a gente já consegue conversar e passar, assim, olha, procura o Sebrae, tá aqui. Porque eu não quero que ela perca tempo do mesmo jeito que eu perdi. E Você eu, ensina o caminho das pedras ali que você isso. já percorreu. E esse virou meu propósito. A dor, o não que eu recebi, vira um sim pro próximo. E como é que é esse produto de cabelo? É um shampoo, um creme? São um leave-in.
É um leave-in que, ao aplicar no cabelo na hora do banho, junto com o condicionador ou a máscara, a pessoa permite ficar hidratado em 1 minuto. Então, é como se ela tivesse toda semana no salão. Ah, mas eu amo salão. Leva o produto, ele potencializa. Esse produto ele foi feito para todo tipo de cabelo, é um produto vegano. Então, a pessoa que está amamentando é o momento que ela mais deixa de se cuidar. Então, ela vai se cuidar em um momento rápido. A pessoa que está com processo cabelo cacheado, com química, com luzes, ele vai potencializar. Vou para a praia, vou viajar. Contato com cloro, ele protege. Então, é um produto literalmente o que realiza o cabelo dos sonhos de toda mulher e do homem também, né? É Então, ele é unissex. unissex. Então, por que ele é 5 estrelas? Porque eu não entrego venda, eu entrego resultado. Então, nosso pós-venda ele é muito forte, porque eu pergunto para o cliente: tudo que eu te falei, cliente, aconteceu? Como que tá a sua experiência? E aí o cliente fala: Tawane, tá incrível, meu cabelo tá maravilhoso. Tá do jeito que você falou. Ótimo. De 0 a 10. Qual a nota que você dá ao meu produto? 10. E eu falo, ótimo. Consegui. Eu não quero resultado mediano, eu quero excelência. E quando isso acontece, a propaganda é orgânica, né, Tawane? Que um Sim, fala para o outro, que fala para o outro, e os clientes vão vindo de forma natural. exatamente. E aí eu peço, para finalizar, nos avalie no Google Negócios, coloca seu depoimento, o seu verdadeiro resultado. E aí a gente nunca deixou de ser 5 estrelas, desde o início até hoje. E você fornece só para as pessoas ou você fornece para salão também? Como é O que foco é? é o público final. São mulheres hoje Quem que. vai usar mesmo? Isso, é o público Não é para final. revender. Isso já está segunda opção. Mas o nosso público são mulheres e homens que gostam do cabelo hidratado, mas não tem tempo, mas que tem um problema de queda, ou quer o cabelo fortalecido. Ele resolve tudo isso. Então, geralmente, quem é mãe passa por um momento de cesárea, existe uma queda muito grande. Então, eu não tive problema nenhum e eu tomei 0 comprimido para queda, somente com esse tratamento. Então, um tratamento hoje eficaz em resolver essa dor da mulher. Tem outro produto também. Esses aqui, a gente entrega lembranças como experiência com o cliente. A necessaire, Ah, necessário. isso, a gente entrega um pente mágico justamente para gerar a experiência do cliente. E a touca de cetim, que é para conservar. Então, o cliente, além do produto, ele leva mais 3 presentes. Ah, legal. Vem um pacote completo. Exatamente. E nessa trajetória, Tawane, sempre a gente comete algum. A gente tropeça, comete algum Sim. erro. Qual foi o grande erro, assim, o primeiro grande erro que você teve nessa trajetória que você poderia falar para as outras pessoas não cometerem? Fazer fechamento de serviços em geral com pessoas desconhecidas. Mesmo que você converse com a pessoa, mesmo que você olhe o nível de seguidores, porque eu fiz toda essa análise e ainda deu problema. Então, faço com pessoas de indicação. Depois disso, eu não faço mais nada. Eu pergunto, e aí, gostou? Deu o prazo certo? Qual o seu feedback? Indica? Beleza. Porque a frustração é menor. O nível de você cair em um golpe é maior. Então, não ache que a quantidade de seguidores ou comentários tá valendo. Hoje, o índice de páginas que estão sendo fraudadas e copiadas para dar golpe não tá no gibi. Por exemplo, a gente foi no processo de trabalhar na embalagem. No momento do produto, da escolha da embalagem, eu vi algumas marcas com a mesma embalagem, só que nomes diferentes. E aí, ao eu entrar em contato com essas empresas, ou você faz parte dessa empresa? Não. Minha empresa é essa e ela copiou a minha página para dar golpe. Que bom que você me procurou. Então, infelizmente, no Instagram está acontecendo muito isso. De empresas falsas copiando todas a página da verdadeira e dando golpe. É, infelizmente, né, tem muita gente ruim nesse mundo, né, Tawane? Fica querendo enganar as outras pessoas, ganhar dinheiro por meio do trabalho dos outros, né, atrapalhando, porque acaba atrapalhando um pouco também a sua marca, né? Sim. E o primeiro grande acerto? Coisa falou, pô, isso aqui eu fui direto ao ponto, acertei de primeira.
quando eu entendi meu público certo. Porque a energia que você gasta quando você está no público, porque existe aquelas pessoas, qual a necessidade primária dela? É a sobrevivência? É fazer aquilo? Beleza. Mas aquela pessoa, quando você entende o público ideal, que gosta de se cuidar, que valoriza o autocuidado, que gosta de um cabelo saudável, aí sim. E tudo foi graças à consultoria e mentoria do Sebrae, porque ele mostrou, Tawane, existe perfil e perfil técnicos de vendas. Então, o Sebrae ele deu toda a base necessária de finanças, marketing de vendas, tudo de graça. Por isso que eu falo, o Sebrae é um braço muito forte para o empresário, tanto iniciante quanto intermediário, porque a maioria só quer crescer. E uma estatística que o Sebrae mostra que as pequenas empresas hoje estão durando entre até 5 anos. E quando dura 5, ela está estagnada. Por que isso está acontecendo com a pequena empresa? Falta de processo, falta de gestão, falta de oportunidade. E tem a ver também com a gestão financeira, né, Tawane? Total. Porque você não pode misturar o seu lado pessoal com o lado empresarial, ali, a parte financeira. Tem que Sim, saber cada um no seu quadrado. Você já exatamente. tinha essa mentalidade no início? O Sebrae te ajudou nisso? O De, Sebrae, ele, de organizar o financeiro da sua empresa? o Sebrae, ele deu uma oportunidade de consultoria financeira em que o consultor teve toda a liberdade de me explicar. Tem as tabelas, você separa contas a pagar, a receber, o DRE, o relatório. Tanto que, de imediato, a gente já abriu uma conta jurídica, então tudo que for fornecido, gasto, entrada, desde o primeiro momento da abertura do CNPJ, era utilizado a conta pessoa jurídica. Justamente porque, assim, não deixei para trás, eu tentei fazer certo desde o início. Então, acredito que quando você faz certo do início, a tendência é só você prosperar, porque você errou menos. Porque você está sendo humilde de olhar assim, eu preciso aprender, eu tenho que melhorar. Quem vai me orientar? Sebrae. Quem vai me dar esse caminho? Sebrae. Porque o empresário micro, ele sabe que tudo é custo. Então não adianta, eu vou fechar um pacote de valor X. Será que ele vai ter esse caixa? Será que ele está no momento certo de investir? Ou ele vai se frustrar? Aí ele vai se despencar emocionalmente e vai fechar. Então o Sebrae ele mostra portas, toda uma assessoria de graça. Então você tem aqui informação, ajuda totalmente gratuita. Legal. Se eu entendi direito, quando você começou, você tinha um foco maior na parte de manicure. A gente focou nos dois, foi mesclado. Foi Foi, mesclado foi a parte de totalmente. manicure com a parte do cabelo. Isso, porque o processo do produto, ele foi mais demorado. Então, eu não podia perder tempo. Então, quando o processo do produto estava sendo reformulada, autorização da Anvisa, porque também foi um processo que a gente esperou, eu falei assim, tá, e agora? Então, no momento, a gente iniciou com o produto de unha, enquanto a Anvisa testava o produto e gerava o registro. E aí, quando ele registrou, foi a parte da embalagem, foi a proposta visual, foi toda a parte. Você fala, a Anvisa estava testando o produto, esse líquido que tem aí. Você criou esse Isso. líquido? É uma parceria com a fábrica de São Paulo. Entendi. Mas a marca em si é minha, mas a proposta é com a parceria de São Paulo. E aí foi E passado. agora, a partir desse ano, o foco maior é no, nesse produto de cabelo. E isso, a gente vai deixar o foco de unha e agora o produto de cabelo, porque a gente consegue impactar todas as empresárias, porque entenda, quando você cuida de si, você está passando uma comunicação não verbal. Então, o que que eu falo para as manicures? Não adianta você ser muito técnica, mas qual a comunicação hoje que você está passando para o seu cliente ao chegar? Não adianta você receber com chinelo ou com o cabelo bagunçado. Você está vendendo a sua imagem. Se você está vendendo sua imagem, tem que estar completo. Então, o cabelo também faz parte. Então, cuide de você para depois querer cuidar do outro. E aí, tem mais algum outro produto ou o seu foco são esse aí, o Não, shampoo? O que esse mais que você mesmo. vende? Esse agora, e a gente vai estar com novos lançamentos para esse semestre e próximo trimestre também. Então, a E, gente está na fase e o que que de. separa porque tem muito produto assim no mercado, né? O que que separa um produto barato de um produto profissional?
Os ativos. A gente não quis economizar nos ativos, então quando você procura o barato, ele vai ter o mínimo de ativos com resultado. E aí, quando você tem um produto caro, vai estar os melhores ativos. Então, o que que a gente quis? Fazer a junção. Eu quero um produto acessível, mas com ativos caros. Eu não quero favorecer só aquela mulher público A, eu quero favorecer o público C, D, aquela mulher que tá lá no balcão, mas ela gosta de se cuidar e fala, tá aqui. É diferente quando você quer vender outra marca que é importada. Ela nunca vai poder, porque ela para ela não vai ser útil. Ela vai ter outras prioridades ou produtos semelhantes com o mesmo resultado. É assim que vocês garantem a qualidade do produto, da química que tem aí, na seleção dos ativos. Sim, são os ativos nobres. Esse é o diferencial do teu produto? Exatamente. São ativos nobres que você consegue ver resultado nas primeiras aplicações. Então, como é um tratamento capilar, quanto mais você usa, mais resultado você tem. Então, todas as dores que a cliente vem comentando, queda de cabelo, cabelo frágil, insensível, sem brilho, ele é eliminado somente com esse tratamento. E por que que você decidiu que o produto ia ser vegano? Porque É a para um gente nicho específico de pessoas? Não, porque a gente entendeu que existe consequências dos ativos em produtos hoje que está trazendo malefícios. Você tem ideia? Uma criança, se ela usar produtos que não seja vegano, que não tenha parabeno, nesse caso não tem parabeno, pode trazer consequências. E aí a mãe fica preocupada, poxa, mas tal produto tem parabeno, por isso que eu não uso na minha filha. A gestante tem esse problema. Ela não pode usar alguns produtos que interferem na amamentação. Então, eu estou sanando dores. Eu estou dando a solução. Então, para mim era uma dúvida, tipo, como que eu posso solucionar a dor dessas mulheres? Tá aqui. Por isso que ele é vegano. Porque eu não coloco pessoas, eu coloco situações e tudo é resolvido. Entendi. Muita gente não quer usar o desodorante aerosol, né? Porque tem alumínio e tudo, aí fica comprando aquele de plástico, que antigamente era bem comum, ou aquele roll, Sim, né? O roll de plásticozinho, porque aí não tem o alumínio ali que exatamente. E a vários pele pode E absorver, né? vários produtos no decorrer dessas 20, 30 anos foram alterados. Para você ter ideia, na prática, o talco na nossa cidade era utilizado. Mas hoje entendeu-se a consequência do talco e é proibido. Hoje usa pomada. Uhum. Então, a área da beleza está sempre se evoluindo, dando técnicas, ferramentas, potencializar ou reduzir o tempo da mulher no salão. E aí eu mostro, você pode ter o cabelo em 1 minuto na hora do banho, mas você vai para a praia, também usa ele. Vai para o salão, leva ele, então ele é para todo momento. E tem muita pesquisa, né, Tauane, sobre isso, de não é novos produtos, novas técnicas, novas fórmulas, novos ingredientes para fazer o produto de uma forma que não agrida as pessoas, assim, a saúde das pessoas, né? Como o Exato. alumínio, por exemplo, é uma coisa ruim de fato, né? Sim, Isso aí já está comprovado e as pessoas preferem usar um produto que tem uma embalagem que não utilize alumínio, por exemplo. E aí, qual é o maior desafio aí de vocês de expandir isso? De chegar em outros lugares? É o marketing? É uma nova fórmula? É a quantidade de estoque que você consegue produzir? hoje eu acho que seria o marketing mesmo que a gente tem que estar melhorando. Porque como a gente estava focando em 2 produtos, era 2 energias, era 2 públicos. E aí depois que eu entendi, eu tenho que focar só em um, porque é muito mais rápido, muito mais resultado. E aí por isso que esse ano a gente se posicionou dessa forma diferente. Trazer essa solução para as mulheres e todo mundo gosta do teu cabelo hidratado. Então, por isso que a gente vai focar 100% em produto de autocuidado. E vocês enviam o produto para vários lugares, né? Você fala lá na Sim, sua rede, tem presença aqui em Brasília e em Goiânia. sim. Como é que é essa estrutura de logística de enviar os produtos para quem está adquirindo? A gente já tem vários e em vários clientes em várias regiões. Então, a pessoa tá vindo: "Ah, eu tô aqui em Brasília, posso te encontrar?" "Pode, a gente se encontra, então não tem problema nenhum." Eh, "Tô querendo dar de presente." A gente tem toda a embalagem, a gente entrega pelos correios, é totalmente protegido
e você consegue receber no conforto da sua casa. Justamente porque, como é um tratamento, a cliente ela tem que permanecer com os produtos para ela permanecer com aquele resultado satisfatório. E teve uma decisão aí que destravou o crescimento da sua empresa? Por exemplo, eh, utilizar um tráfego pago para divulgar o produto, ou representantes da sua marca em outras regiões para poder divulgar para mais pessoas. Qual foi a decisão que você viu que, poxa, isso aqui foi bom, porque eu comecei a vender mais? Está em eventos. Estar em eventos Divulgação. estratégicos está sendo um resultado incrível. A Além de fortalecer, a marca está fortalecendo a minha pessoa como CPF. Então, eu consigo linkar as duas coisas. Então, quando eu participo de algum evento, eu tenho a oportunidade de ir para o palco, me apresentar, trazer todo o propósito da empresa, e aí a gente consegue trazer o público ideal e fortalecer a marca. Porque são pessoas com lead certo. Uhum, uhum. Quanto mais nichado, melhor, Mas, né? sim, Muita gente do pessoal do marketing digital fala muito isso. Quanto mais nichado, melhor para você encontrar o seu público e escalar aí as vendas do seu produto. Acredito que é isso que você está focando exatamente. também. Porque quando você joga atira para todos os lados, você não garante. Porque você está atirando sem ver. Agora, quando você é assertivo, aí o resultado é mais garantido. Porque a energia que você gasta convencendo que teu produto é bom, que traz resultados, mostra resultados, aquele cliente fala assim, é isso que eu preciso. Onde que você estava? É essa a conversa. Quando você vem um cliente que a prioridade dele é sobrevivência, ele não vai ter, infelizmente. É igual unha. Tem pessoas que amam a unha decorada. Do ano passado eu tinha que ter produtos de unha de decoração. Só que no plano, o povo gosta de nude, unhas discretas, mas eu também tenho que ter para ele. Mas eu tenho que respeitar quem gosta de decorado e para quem não gosta, o simples. Você está fazendo essa divulgação em eventos, mas é muito focado na rede social, né? No Sim, e-commerce online. É, qual foi o conteúdo ali na sua rede que bombou, que você não esperava, que fez você vender muito? Alguma gravação específica? toda vez Alguma que a técnica de gente, gravação que você usou? Falou, essa aqui foi a que deu certo. toda vez que a gente está em resort, porque a dor da mulher não quer entrar na piscina, somente as loiras, porque vai danificar. E Por que é principalmente as loiras? É diferente? porque as loiras têm o problema da química. O cabelo está com muita química e o cloro danifica. O cloro no Com o cabelo cabelo danifica. pintado? Isso. Ah, E aí, porque tem elas. loura que não tá com cabelo pintado, que é o cabelo é louro. Mas a loura que é pintado. A que tem A loura luzes. artificial. Isso, pronto. E aí Você ela não tá não. querendo falar, mas eu posso falar. Então ela não quer entrar na piscina, porque vai manchar, vai deixar o cabelo ressecado, porque é o efeito do cloro fazer isso. Só que toda vez que a gente tá em resort, a gente grava. Meninas, mesmo com contato com o cloro, olha o resultado. E é impecável, é visível a transformação que todo mundo fala, nossa, você não parece que tá na piscina. Pois é, essa é a solução. Se você quer também não passar por isso, tá aqui. A Solutions ela veio para transformar. Ela não veio para ser concorrente. Eu vim para ser referência. Porque quando você tem essa visão de não ser concorrente de outras marcas, você cresce com um propósito. Eu quero ajudar as mulheres. Eu não estou classificando. Eu quero resgate. Da mesma forma que o meu cabelo foi resgatado com esse produto, eu quero que todas as mulheres também tenham essa experiência. Legal. E você que grava tudo? Você que faz Tudo. essa a estrutura ali do conteúdo, o Sim. roteiro? Ou Quando você tem tem alguns um time que eventos te ajuda Quando nisso? tem eventos, né, aí tem uma equipe por fora. Então, quando tem eventos grandes, sempre tem alguém que nos auxilia. Mas eventos pequenos, a gente consegue se virar fácil. Você falou que está participando desses eventos presenciais, né? O que que o evento presencial faz para a marca que o digital não consegue fazer? Esse contato humanizado. Igual sempre como eu falei, eu não quero cliente. O cliente você consegue no e-commerce. Mas quando eu gero uma um acolhimento de você falar sobre uma dor e falar que você tem a solução dessa dor, a cliente ela se sente amada, ela se sente
acolhida, e aí você vê o diferencial. Quem está se perdendo o tempo de acolher um cliente ou do que quer vender? E aí é esse diferencial. Eu tenho fã, eu não tenho cliente. E nessa sua trajetória, nesse seu aprendizado empreendendo, você virou uma palestrante. Você está Sim, participando de eventos palestrando. sim. É sobre empreendedorismo feminino? Qual é a mensagem principal que você quer passar nas suas palestras? As palestras hoje estão sendo estrategicamente falando sobre o autocuidado. Hoje a mulher está numa bagagem gigante, querendo se comparar, mas ela está ficando a reserva zero. No momento que ela entende que ela precisa se priorizar, que é um mandamento bíblico, ela está sendo obediente. Amar o próximo a ti mesmo não é te anular, mas é entender. Você se cuida e depois cuida do próximo. Não adianta o teu amigo pedir ajuda para você, mas você tá com um copo pela metade. E ao entregar essa ajuda para ele, esvaziar o teu copo. Você tem que transbordar. Quando você transborda, e aí você consegue servir com alegria. E qual o papel do homem nesse autocuidado da mulher? Do marido, do Ser essa parceiro ali que está base, com ela? ser essa base sólida de segurança, de não é somente provisão financeira, mas o emocional, espiritual. É entender, estou contigo. O que que você precisa? Você precisa ir pro salão? Você precisa uma massagem? Você precisa relaxar? Tô aqui. O que que você precisa? Vou ficar com as crianças. Tenha seu momento. Porque a casa, com a mulher, Hoje o final de semana é seu, eu vou ficar aqui com os meninos. Pode fazer suas coisas. se cuida. Porque a família, ela ganha. O marido ganha, a esposa ganha, e os filhos, com a alegria dos pais, também ganham. Então, quando eu entendi que não é competição, mas é uma equipe que todo mundo ganha, aí a família, ela prospera. Porque ela olha um cenário que quem está feliz? Não só o homem. Ah, eu me satisfiz, beleza, mas e a mulher? Será que ela está satisfeita? Será que ela está realizada? E para quem é mulher muito visual, ela vai se olhar, não tô mais me reconhecendo. A maternidade tira muito isso. Poxa, não tô mais me reconhecendo. E aí vem a correria, não tem tempo de se cuidar, de ter uma alimentação saudável, porque é tanto querer ser melhor para os outros, mas e o para mim? Igual o avião, quando você pega um avião, o que que o piloto fala? Coloca a máscara em você, para depois no próximo. E a gente, E você acha que é por isso que está tendo tanto divórcio? Brasília é uma das cidades que mais tem divórcio. muito. Você acha que é por conta disso? A mulher tá esquecendo o seu autocuidado e aí o próprio Essa, marido olha e vai perdendo o encanto? essa competição, quem ganha mais, quem é o mais poderoso, quem manda mais, e a tal da liberdade, o empoderamento, isso eu acredito que seja um dos fatores do divórcio. Porque quando você não tá afim de resolver aquele problema, você vai assim, mas por que que eu tô passando por isso? Eu sou maravilhosa, eu sou incrível, eu tenho meu cargo já estabilizado, mas não é mais fácil você pedir orientação. Alguém que também passou, porque eu vejo como exemplo de um conjunto de copos. Imagine que tem 12 unidades de um copo e quebra o primeiro, o segundo, o terceiro, chega na metade, quer saber? Vou jogar tudo fora. Cara, você tem a oportunidade do mais 6 que sobrou, cuidar. E o que que você prefere? Jogar fora. E comprar mais outros 12 que, Que né, vão quebrar também. que vai quebrar se você não conseguiu resolver os 6 que quebrou, identificar a dor que foi provocada a quebra desses copos, só vai repetir o ciclo. Que o problema não é o copo, é o posicionamento, é a comunicação que está sendo falha, as amizades, os pedidos, as conexões, a união do casal. Então, isso é muito triste, isso está afetando as crianças também. E eu sempre falo, não existe CNPJ forte e CPF fraco. Isso não é somente física, meu corpo, estou cuidando do meu corpo, mas e o seu emocional? Como que você está cuidando? Então, o produto ele trabalha muito isso, o autocuidado, o emocional. Quando você está se curando, você consegue curar o próximo. Isso é na família, é nos filhos. Os filhos vão olhar isso. Poxa, a minha mãe se cuida. Como que essa criança, menino, vai valorizar a esposa dele? Nossa, minha mãe sempre me cuidou. Esposa, tá aqui. Porque eu sempre via ver minha mãe.
maravilhosa, se cuidando, apesar da correria, mas ela nunca deixou de se cuidar. Então ele vai ter essa visão e vai valorizar a esposa. Você acha que é porque também tem uma mentalidade em parte da sociedade de desestruturar o que é a família? Sim, O por desmanchar esse código familiar, essa estrutura familiar? quando a gente entende sobre legado, sobre qual a descendência que você vai deixar, entender que quando você toma uma decisão de divórcio, você está abrindo brechas. E na Bíblia, ela é muito clara sobre isso. Ela fala assim: o pai e a mãe que não ser obediente, a terceira e a quarta geração serão amaldiçoadas. Mas aquele que é obediente, até 1000 gerações serão amaldiçoadas. E a gente vê tantos familiares, as pessoas hoje pagando um preço, porque o homem, como líder, não teve a sabedoria de orar. Porque até Jesus, com toda a sabedoria, ele parava e ele orava. Ele O tempo tirava todo. esse tempo dele. Senhor, apesar dos pesares, eu preciso parar. O tempo todo, orava e cessava. Toda vez. E por que nós, mulheres, achamos que a gente é super poderosa e não precisava parar? Não, não precisa parar. Mas o corpo grita. O corpo vai pedir. A igreja tem um papel importante nessa recuperação da família na sociedade? Eu acredito que a igreja, ela tem um papel fundamental para fortalecer. Porque é na igreja que você vai estar andando homens, ombreando outros homens, e vai fortalecer esse papel. Porque todo mundo quer ir para o reino, mas sem renúncia, sem obediência, todo mundo quer ser próspero. Mas Deus, ele pede, seja obediente, viva os meus mandamentos. Porque no final, ele não quer saber o que você acumulou. Ah, eu acumulei carro, dinheiro, bens, títulos. Ele falou assim, mas eu não vou utilizar nada disso. Eu quero o seu coração. Como que você foi um homem liderado, líder, e você, mulher, como que você foi mulher auxiliadora? Vocês dois tiverem esse papel de equipe para ensinar o teu filho a palavra e não trazer esse ditado que eu ouço muito. Eu estou criando meus filhos para o mundo. Hoje, com essa visão espiritual, eu entendo. Eu sou mãe de dois, mãe de quatro, de sete. Eu falo, eu estou criando meus filhos para o reino. Quando tenho essa visão e pratico, Senhor, os meus filhos não é para o mundo. O que é bem diferente, né? Porque o mundo tá meio que perdido, vamos dizer assim. Se você deixar os filhos para o mundo e o mundo criar os seus filhos, a chance de dar errado é muito grande. Entendeu? Então, assim, isso é muito forte para mim. E hoje eu sou muito grata à igreja, ao papel principal do crescimento da igreja aqui em Brasília. Igrejas hoje que fortalecem não somente a palavra, mas a família. Quanto mais a família está firme ao princípio da igreja, aos princípios bíblicos, a empresa prospera. Porque, igual o meu marido sempre fala, a casa dividida não prospera. Não adianta, meu marido é um CNPJ, eu sou CNPJ e cada um vai para cada lado. Não, é uma só carne. A empresa também tem que ser uma só carne, Faz sentido. junto com o marido. Então, E que o Brasil, o que que Brasília te deu como empreendedora, depois que você entrou para os negócios? ela me deu oportunidade, me deu visão, ela me deu amigos de fé, ela me deu amigos que eu nunca imaginei ter, mas o empreendedorismo me trouxe. Pessoas que eu sou eternamente grata, que se eu falar assim, bora para Goiânia, eu quero crescer, eu vou te carregar junto. E aí a pessoa fala assim, bora. E deixar família, deixar marido, deixar filho para estar comigo. Porque eu falo para todos que estão comigo, aonde eu pisar, você vai pisar, porque aqui não é competição. Vamos vencer. E vamos vencer juntas, porque tem espaço para todo mundo. Então, essas mulheres que estão comigo, elas confiam muito na minha fidelidade, no meu comprometimento. E eu falo assim, não existe esse sentimento de te abandonar. Honra quem é que ele te honra. Então, você me honrou naquele momento que eu mais precisei. Então, eu vou te honrar em todos os lugares que eu estiver. Então, eu sou uma pessoa que eu tive treinamento de oratória. Eu levei empresário para estar comigo. Eu fui para Goiânia treinar minha oratória e levei outros empresários comigo. É isso, dar oportunidade para todos, porque eu acredito que todo mundo tem talento, tem
crescimento, só tá faltando oportunidade. E essa luxuosa, ela veio com esse papel, ajudar todo mundo a prosperar, porque todo mundo tem seu nicho, mas só falta criar esse ecossistema. E essa luxuosa tem esse ecossistema de união. É porque do jeito que você fala, parece que o ser luxuosa não é só a venda do produto. Não, Tem viu? alguma coisa a mais ali, uma consultoria, uma ajuda para quem está começando. Qual é o maior desafio de empreender aqui no DF? Hoje, a maioria dos empresários, eles estão achando que andar só vai dar esse resultado. E aí eu provo. Vamos andar juntas? Porque imagine, 3 pessoas, cada um 30%. 30% é um número razoável, bacana. Agora você imagina juntar 3, vira 100. Forma uma força tão grande que 100 é bem melhor do que 30. E aí é essa força que eu mostro. Eu preciso de você, ela precisa de mim, ela precisa de você. É Sim, um ecossistema. Então, quando a gente faz esse todo mundo cresce movimento, junto. todo mundo. Então, todas as bênçãos que a Ser Luxuosa tem, o que eu consigo transbordar na vida do outro empresário, eu faço. Então, por isso que os nossos testemunhos de empresários falam: se não fosse você, eu teria desistido. Por causa de você, estou andando com você, estou evoluindo. É muito mais do que venda. Sim. É a transformação de potência de mulheres, é a capacitação de oportunidade. E isso veio como propósito, porque quando eu estava no processo de trabalhar antes no quartel, essa era a minha dor. E eu falava para as pessoas: gente, eu estou fazendo uma graduação, eu quero uma oportunidade. E eu recebia não. Gente, eu estou fazendo uma pós, me dê uma oportunidade? E eu recebia não. Gente, estou fazendo uma segunda Qual pós. foi o não mais duro que você recebeu? São tantos, Mas é aquele que te mas o marcou que você não toto esquece. que eu falei assim: olha, eu tô fazendo administração e eu tô aqui no administrativo, mas eu queria muito ir pro financeiro, porque toda a minha trajetória financeira sempre foi a base do meu controle emocional, é, a escassez, de uma realidade para hoje onde que eu estou e não tive. Mas hoje, ao olhar, tendo esse entendimento, assim, porque você pede um sim, mas Deus olha, é um sim tão pequeno, mas eu quero um sim maior, por isso que aquele não foi dado. Então, se eu tivesse recebido aquele sim, talvez eu estaria estagnado, talvez eu não teria ido para o quartel, talvez eu não estaria aberto o CNPJ da empresa, talvez eu não estaria aqui. E aí depois quando a gente linka tudo isso que foi só para me fortalecer, mas não me paralisar, eu entendi. O quartel não foi fácil. Eu me arrastar na lama, eu olhar assim, meu Deus, eu tenho 1,55, tenho 50 quilos para mexer com um fuzil, mas, poxa, é temporário, é um processo, vai me forjar, vai me fortalecer, bora. E a vida do empreendedor não é fácil, Tawane. A gente tem, infelizmente, uma parcela da sociedade que vê o empresário, quem está empreendendo, quem tem negócio, como um vilão, como um explorador do outro, né? Se você pudesse mudar uma coisa aqui em Brasília para facilitar a vida do empreendedor, o que que você mudaria? Do empreendedor, eu capacitaria todos os funcionários a eles terem uma visão. Visão que eles não estão trabalhando para o dono, mas para ele. Está vendendo o tempo dele. Então, quanto ele mais capacita, mais ele prospera. E entender que todo mundo é observado. Então, quando você faz um trabalho de excelência e não um resultado mediano, que é um resultado medíocre, você é destacado, você é observado e aí você é tirado. Porque você, o valor, ele não está na entrega, ele está na sua performance. E aí vem outro empresário e fala assim: cara, você é muito bom para estar aqui. Bora comigo. Então é entender, funcionário, você não precisa entregar 10%, 20%. Entrega 100%, porque ali é temporário. E daqui a pouco você vai ter uma visão de crescimento e entender. Daqui a pouco você pode ser gestor, você pode ser coordenador, mas você foi além. Você foi, saiu da média. É porque quando você entrega o seu máximo, quando você trata o lugar que você trabalha como se fosse teu,
mesmo que você possa estar se sentindo injustiçado naquele momento, uma hora alguém vai te enxergar e uma grande porta vai abrir na sua vida. Então eu sempre aconselho todas as pessoas que eu encontro, que são mais jovens, fala, para de reclamar. Faz o teu melhor onde você estiver, porque aquele é o momento, é o teu momento, você tem um propósito ali. Tenha certeza que cedo ou tarde uma coisa melhor vai aparecer para você, porque alguém vai enxergar o teu valor naquele máximo que você está dando naquele momento, mesmo que seja o lugar que você não gostaria de estar. Sim. E aí isso vai transformar a vida das pessoas. Qual a diferença de você está em Goiânia e Brasília? A Ser Luxuosa Sim. está atuando em É Goiânia e porque, Brasília. como tem vários eventos em Goiânia, né? A gente fica em Goiânia, participa e volta para Qual a Brasília. diferença do público lá para cá? Tem? Não, só a questão da unha, porque são os goianos gostam de se cuidar, né? Gostam de ter unhas mais decoradas, mas em relação ao cabelo, são todas mulheres maravilhosas, todas gostam de se cuidar. Então, por isso que a gente sempre faz essa ponte, Goiânia e Brasília, porque é o início, né? A gente capta Brasília, capta Goiânia, Goiás, e aí a tendência é conquistar cada estado. E que cada estado é merecedor de ter mulheres luxuosas, ter mulheres que resgatem esse autocuidado. Porque entenda, não é só um produto, é a promessa da satisfação de um cabelo incrível. É a garantia de tudo isso. Então ela foi construída não ser mais um, mas ser o produto. De você olhar assim. Quantas mulheres têm 5, 6 filhos e se anula? Fala, poxa, se cuida. Eu sei que não é fácil, mas você está fazendo um excelente papel, que é um papel que a maioria das mulheres não está querendo fazer, ou nem ter, e você está abrindo mão de uma carreira para deixar um grande legado. Então, elas se acham inferiores por ser dona de casa. Então, quando você vê o seu valor e seu momento, esse é o resgate. Mulheres do Nordeste se cuidam de uma forma com um resultado incrível. Então, a gente sim quer alcançar todas as regiões, todos os estados e também o exterior, né? Sem dúvida. Vai chegar lá. Você agora mora em Brasília. Sim, tem 13 anos que a gente mora aqui no plano piloto. E qual o lugar de Brasília aí que está no seu coração, que você gosta de frequentar? Brasília sempre foi uma meta. Aquela menina que andava de ônibus, olhava o Parkway com aquele olhar. O que que eu tenho que fazer isso com 17 anos? O que que eu tenho que fazer para ter essa vida? Porque a minha realidade era totalmente diferente. E a minha renúncia, ela foi tão impactante que hoje os meus filhos vivem o inverso. Então, coisas que ele nunca sonhou de passar, hoje, que eu nunca sonhei passar, hoje os meus filhos passam. Então, ter uma qualidade de ir pro Parque da Cidade, isso para mim é incrível, eu nunca pude ter isso. A minha realidade não me permitia ir pro foguetinho. Eu não tive essa memória. E os meus filhos, 10 minutos, tá lá no foguetinho. Mamãe, vamos pro foguetinho? Então eu olho a minha renúncia, a minha obediência, o meu lado financeiro, o meu lado educacional, tudo isso, quem foi mais impactado? Os meus filhos. A escolha de um marido, né? Sou casada, tem março, vai fazer 14 anos, o único namorado, estamos juntos há 18 anos. Tudo isso é um legado. Como que eu quero ser lembrada? Eu quero ser lembrada como essa mulher que veio de um lugar simples, mas nunca teve ajuda de cota, não se vitimizou, mas que correu atrás. E quando eu vejo sobre resultados, eu vejo isso. Uma mulher que conseguiu chegar na Europa, e eu fui a primeira neta a ir para a Europa. Isso para mim é grandioso. Legal. Então, E Brasília foi olhando isso. para trás, você se sente realizada? Aquela pessoa, aquela Tawane que estava lá na faculdade com 20 anos, projetando o futuro, ela conquistou o que ela estava almejando? Você chegou num ponto que você fala, puxa, valeu a pena toda essa renúncia, valeu a pena toda a minha mentalidade, todo o meu sacrifício. Eu estou feliz aqui com o que eu estou fazendo. Hoje, com a mentalidade que eu tenho, se você perguntar, tá, mas você mudaria alguma coisa? Não. Eu renunciei no momento certo, eu parei no momento certo,
Eu mudei de ciclo no momento certo e tudo veio para benefício dos meus filhos. Então, quando vejo meus filhos na presença de Cristo, que já no meu ventre já estavam na igreja, e a gente está seguindo o princípio, ensina teu filho no caminho, e vê que todo dia ele pede: vamos orar, mamãe? Vamos orar, papai? Valeu a pena ter casado no momento certo, ter eles no momento certo, que eu tive com 28 anos, outro com 32, e entender que eu estou tornando ele como homens, homens de Deus, homens com virtudes e valores inegociáveis. Que eles têm uma fé que o mundo vai falar assim, mas por quê? Porque eu não vim para agradar o mundo, eu vim para agradar a Deus. Então, eu sempre olho, não há ego, não há palco, nada que vai me mudar. E é engraçado sobre o mudar das pessoas, que ninguém me conhece quando eu tinha 18 anos, e a gente ainda tem amizades até agora, e me olha hoje com tudo isso e fala assim: Tawane, você não mudou. Você é a mesma pessoa. Quando eu te conheci com 18, você tem autoridade. Você sabe quem eu era. E agora, depois de 18 anos, você vê que eu não mudei. Então, que o E dinheiro muita não. gente muda com o dinheiro, né? Com o poder. Isso é Isso é triste, né? perigoso. É. Então, e o que eu falo, Senhor? Nada. Isso aqui não vai mudar meu ego. O palco não vai mudar meu ego. Porque para mim são pessoas. Pessoas têm que ser tratadas com muito respeito. E isso a gente mostra na íntegra, na prática. Filho, trate o porteiro com educação, o gari, porque não são profissões, são pessoas. Ali são pessoas trabalhadoras que saíram na madrugada, porque eu fui essa pessoa que saiu da madrugada e pegava umas 5 horas da manhã. Que está fazendo um trabalho difícil, um trabalho pesado, que a maioria das pessoas não querem fazer, né? Ninguém Essas quer. pessoas precisam ser valorizadas e respeitadas. Muito. Então, assim, a gente vê uma coisa que me entristece hoje, a desvalorização do professor, como ele está sendo humilhado. E eu falei assim, filho, valorize o seu professor, porque ele saiu da madrugada, deixou toda a família para cuidar de você com Parece muito que os carinho. valores estão invertidos, né? A época tá meio esquisita. Mas, Total. Tawane, a gente tá chegando aqui no final da nossa conversa. É muito bacana conhecer a tua história, muito inspiradora. Eu vou fazer um bate-bola final aqui, que é qual a habilidade que o empreendedor precisa ter para ele conseguir crescer? Movimentar e oratória. Fica parado, ninguém conhece. Oratória, Quem é visto é lembrado. oratória é importante mesmo, viu? Muito. E o, Antigamente, eu vi um treinamento que falaram assim: há 10 anos para o empresário aparecer era opção. Hoje, para o empresário, aparecer é obrigação. Então, tudo mudou. A tecnologia veio para isso. sem dúvida. E o que é ser luxuosa fora da estética? Ser Luxuosa é uma empresa cristã que veio com a ideia de impactar vidas, mas também resgatar a sua verdadeira sensibilidade de mulher. Entender que você tem que se cuidar, porque Deus te colocou como nesse mundo como única. Você é uma mulher única. Não existe na face da terra outra mulher com sua identidade. Então, que você possa entender que Deus ele quer o melhor na sua vida. Legal. E para quem quer te acompanhar, quem quer comprar o teu produto, onde é que o pessoal te acha? Instagram, Luxuosa, _oficial. Atendemos a domicílio, agendamento, em eventos. Só entrar em contato no direct, no WhatsApp. Tá tudo na bio, que a gente vai ter o prazer de acolher vocês com muito carinho e entregar um verdadeiro produto que vai transformar o seu autocuidado. Bacana. E uma frase final para aquela mulher que está no modo sobrevivência e que precisa recomeçar a vida. É uma frase que para mim foi muito impactante. O mundo te trata como você se trata. Como que você está se tratando? As pessoas vão tratar como você está se tratando. Se você está se tratando com valor, as pessoas vão te ver você com valor. Se você não está se tratando com valor que Deus te deu, as pessoas só vão ver isso de você. Sem dúvida. Se você não valorizar a si próprio, né? Quem é que vai te Quem valorizar? vai fazer isso? É igual tudo na vida. Se você não for para academia, quem vai fazer isso por você? Se você não beber água, quem vai fazer isso por você? Tudo na vida. Então, sim,
escolha o autocuidado, sempre. São decisões, são pequenas decisões diárias. É isso que Totalmente. transforma a vida de cada um. Sim, Então, Anne, obrigado por você ter aceitado o nosso eu que convite. agradeço. Agradeço a Deus por ter te encontrado na rua, acho que nada é por acaso, Sim, né? Imagina, se não tivesse decidido ir aquele dia para a rua, dia 2 de janeiro, acho que era feriado, era sábado, domingo, não lembro, a gente não teria se encontrado, não teria tido essa conversa aqui inspiradora, bacana, que vai, sem dúvida, impactar a vida de várias pessoas que vão assistir esse episódio. Então, eu sou muito grato por você ter me dado atenção aquele dia e confiado de aceitar que o nosso convite está aqui. eu que agradeço. A marca ela veio com esse propósito de, não é somente resgate, mas é que a gente vê uma grande dificuldade, principalmente da nossa cor, né? A mulher, ela se rejeita a achar que ela não tem oportunidade de acesso, né? E isso para mim eu mostro. Quando eu estou em restaurante ou em resorts, por que que a mulher negra não tem essa oportunidade? Por que que ela se acha tão inferior? Então, é literalmente ser amada. Então, eu falo, se eu conseguir, você também consegue. Porque o autocuidado, ele tem que começar de você, para depois você transbordar. Então, é nossa identidade como mulher, e não é sobre cor, mas é sobre valor. Conseguiu transformar a vida dos seus pais? O orgulho que ele tem dos 3 filhos é muito grande, porque os 3 filhos entraram no mesmo, entendimento que a educação transforma. Então os 3, apesar que a gente só teve educação pública, mas os 3 foram graduados aqui em Brasília, pós-graduados, e os 3 foram os primeiros 3 netos da família do meu pai a ir para o exterior. Legal. Então, de uma origem totalmente humilde para outra realidade, a educação nos transforma. E é por isso que eu sou apaixonada pela educação. E claro que o financeiro, ele tem tudo. Porque quando você não tem esse cuidado com o teu pouco, e na Bíblia fala, se com pouco você foi certo, com muito vai transbordar. E quantas pessoas, e não é somente de gastar, mas é o transbordo e o cuidado da humildade. Porque tem gente que com pouco não tem humildade, imagine com muito. Então a Bíblia é muito ampla e cabe como você vai entender. Na humildade, no gastar, porque tudo Deus vai honrar. O seu ego, a sua humildade, ou o seu gastar, ou o seu transbordo. E estender a mão para quem está ao seu redor, para sua família, ajudá-los a Sempre, também prosperar. sempre. É Então, isso. isso é o mais bacana. Então, realmente, a empresa ela é muito além do que vendas. Ela é um ecossistema forte e que eu quero que todas as mulheres entendam que elas não estão só. Então, empresário, se você quer ter oportunidade, entre em contato comigo também aqui. A gente quer abraçar e gerar oportunidade para que todo mundo seja auxiliado. E uma pauta que eu quero falar também é Por favor. sobre oportunidade. A gente participa de uma associação internacional aqui de Brasília, chamada ADONEP. Então, a ADONEP, ela tem essa conexão real aqui no plano. Então, toda vez quando eu tenho oportunidade, eu levo também outros empresários. Porque entenda, para prosperar, você tem que estar na mesa certa, com pessoas certas, com a visão igual. Visão ao reino e a visão de sempre servir e ajudar o próximo. Então, E é para qualquer mercado, para qualquer essa um. associação. Network, conexão para todos os nichos. Então, é o momento de se conectar com o teu público e geralmente são lugares estratégicos, ou Coco Bambu, ou Now. Então, é um ambiente totalmente empresarial e network grande para cada empresário. Então, fica o convite. E todo mês tem algum evento da Donep e a nossa participação como empresa é isso. Te auxiliar a sentar nessa mesa certa, porque E acreditamos nisso. tem um site, um Instagram para a A pessoa pesquisar? Donep, a Donep, normal, com DH. Com DH. Aham, Legal. Muito obrigado, Tawane. eu que agradeço. Felicidade de ter você aqui. E se você gostou desse episódio, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, apertar no sininho para receber a notificação de todos os novos episódios que a gente gravar. Vem muita coisa boa por aí, você não perde por esperar. Deixe seus comentários aqui se você gostou da nossa conversa aqui com a Tawane. Aqui na descrição do episódio vou deixar todas as redes sociais da Tawane, se você quiser
acessar, segui-la, tirar alguma dúvida, a Tawane vai estar disponível nas redes sociais dela. Muito obrigado e até a próxima.